Eu tenho certeza que você já se perguntou quem vencia nessa batalha. Yuko, o último dos Triceratops, contra Enki, o último mestre do ar. Lógico que o universo dos dois são extremamente diferentes, mas tem um princípio até que bem parecido, que seria a conexão do mundo espiritual que ambos conseguem fazer nos seus conceitos. Porque Enki é a ponte dos dois mundos, o mundo vivo e o mundo dos espíritos. Yuko, por ser um Heliotrope original, ele tem uma conexão com toda a energia da vida, que seria Rakfu. Mas bem, a questão aqui é quem vencia numa luta mano a mano, numa luta 100% do poder dos dois. Vocês poderiam até pensar que Yuko vencia fácil essa luta contra Enki, mas será que vencia mesmo? E Enki só venceu o Sol, o rei do povo do fogo, bem no momento que o cometa Zosin estava passando. Só para ter ideia, o nível do poder destrutivo dele estava equivalente do dragão primordial do fogo. Uau, essa batalha promete. Vamos usar todo o poder total dos dois e tudo que foi mostrado na série até agora. E meu Sanskra, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e aqui embaixo na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e as novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, canal Katana, primeiro link na descrição. Yuko já mostrou que é bem persistente para derrotar seus inimigos, mesmo que seu oponente for bem mais poderoso que ele. Yuko nunca desistiu, e no final da terceira temporada, já vimos que o nível de Rakfu do Yuko está bem maior do que um semideus, principalmente na sua luta contra o Crest e o Oppo, dois bem grossas. Mas bem, Yuko possui uma alta velocidade que até pode ser comparada à velocidade da luz. Ele consegue criar armas da fé do seu Rakfu, consegue disparar raçadas de Rakfu, que muitas vezes podem ser bem destrutivas. Pode criar portais que podem ser usadas como para se transportar ou para ser usada como defesa. Pode redirecionar os ataques do seu oponente também. Também pode usar os portais nos seus inimigos para socá-los ou movimentá-los aonde quiser. E uma das grandes vantagens que o Heliotrope tem é sua evasão e esquiva para não receber nenhum ataque. Mas por outro lado, uma grande desvantagem dos Heliotrope é sua falta de resistência contra ataques e por usar uma grande quantidade de Rakfu. Isso cansa bem rápido o corpus deles. E a sua falta de noção de poder que Yuko atualmente tem sobre sua própria capacidade máxima é atualmente bem perigosa de diversas maneiras. Enki atualmente é o mestre de todos os elementos, ar, terra, fogo e água, e atualmente espiritual. Ele é o Avatar, então tem que resolver todos os problemas nos dois mundos. Só para ter ideia, Enki se enfrentou inimigos bem poderosos, até mesmo uma nação inteira atrás dele. Yuzal, o rei do povo do fogo. Seus pontos principais são controle de todos os elementos, principalmente no seu elemento principal, o ar. E ainda Enki aprendeu dominação espiritual, que consegue cancelar a dominação dos inimigos, fazendo o oponente perder sua dominação para sempre. Consegue fazer também uma conexão com espíritos, até mesmo com espíritos lendários, fazendo ganhar um enorme poder que pode ser bem destrutivo. Ainda consegue entrar no modo Avatar, que consegue usar todos os elementos ao mesmo tempo. Mas por outro lado, nós temos a personalidade de Enki, que muitas vezes podem ser bem impulsivas. E um outro problema seria sobre sua dominação. Retirando a dominação de ar e fogo, as dominações de terra e água ainda precisam dos seus elementos próximos para serem dominados. E um problema que achei bem sério em falar aqui sobre o seu modo Avatar e a conexão espiritual e a dominação espiritual. Seu modo Avatar é algo extremamente útil, mas quando consegue usar todos os elementos ao mesmo tempo e saber usar no momento certo. E sobre sua conexão espiritual é algo bem problemático e ao mesmo tempo perigoso para Enki. Essa dominação espiritual é algo que vimos bem pouco. De certa forma, vimos que ele pode ser bem perigoso para Enki. No momento que Enki usa ela no final da série, ele quase perde numa disputa contra o Zal. Mas bem, o vencedor dessa luta é Yuko! Sim, Yuko. Mesmo Enki tenha vencido o Senhor do Fogo ou tivesse apoio dos espíritos lendários, essa luta teria vários problemas para Enki. Primeiro, e o mais importante, o terreno, onde acontecia essa luta. Se fosse algum lugar sem nenhuma água ou um deserto com dificuldades de terra, Enki só conseguia usar dois elementos nessa luta, o ar e o fogo. E somente a dominação de ar seria realmente efetiva contra Yuko. Como já vimos antes, Yuko pode redirecionar os ataques dos seus inimigos, usando os portais. Isso é um problema para mudar a rota dos ataques de fogo, água e terra. E um grande problema também seria os ataques e velocidade do Yuko.
Atualmente, Yuko absorveu a energia de 4 Torvos Heliotropes, deixando ele com um poder maior do que um semideus. E sem falar que sua resistência atualmente está bem mais forte. Então, além do Enki não conseguir usar toda sua dominação nessa luta contra Yuko, ainda Enki tinha que lidar com a mega velocidade do Yuko e seus ataques massivos de Rakifu. Mas por outro lado, Enki ainda tinha sua moto Avatar e dominação espiritual. Isso é uma vantagem momentânea para Enki contra Yuko, principalmente no modo Avatar, conseguindo usar todos os elementos contra Yuko simultaneamente. Isso é uma vantagem para Enki. Mas novamente, entramos numa questão: o terreno da luta. Se fosse um lugar que não conseguisse aproveitar todas as dominações, nada adiantaria. Muito menos sobre seu poder destrutivo. Contra um oponente que é mais forte do que um semideus. E um outro grande problema seria a velocidade do Enki, mesmo no modo Avatar. Se Enki conseguisse acompanhar Yuko, isso seria um efeito irritante para Enki. Mas se não importaria nada se estivesse no modo Avatar ou não. E a única esperança de Enki vencer Yuko seria usar a dominação espiritual contra Yuko, para bloquear a conexão do Yuko com o Rakifu. E sim, isso é possível, mas aí entraria numa luta ainda mais complicada para Enki, porque Enki quase perdeu numa luta contra o Senhor do Fogo, quando ele estava tentando retirar a dominação dele. E olha que seu oponente é só mais forte do que alguns outros dominadores do fogo, mas ainda nessa questão, Enki ainda vai estar tentando vencer aquele que é mais poderoso que um semideus. E aí complica o que está complicado. Mas bem, meus fãs, concordo com a história dessa luta? Se não, coloca aqui nos comentários. Bem, obrigado por assistir até o final. A Kunai Liga, até a próxima. Falou!